Aí, aqui é o CDA na área, trazendo mais um vídeo para você. Você que está aí do outro lado da telinha, não deixa de estar dando aquela curtida, se inscrevendo, ativando o sininho, deixando o seu like, beleza? E conto com vocês aí, dando aquela força pro CDA e nas divulgações. Galera, esse aqui é mais um vídeo do CDA, da minha história, de uma situação que eu já vivi e quero passar um pouquinho para vocês também ficar aí tipo gato escaldado para não cair na mesma do CDA. O que acontece? O CDA é um cara que sempre vem empreendendo, sempre vem fazendo as coisas acontecer, sempre está arriscando aí, né? Não tem medo de arriscar, né? Ainda não tive a sorte de ficar bilionário, nem ficar podre de rico, né? Mas ainda vou vivendo aí os meus sonhos, né? Correndo atrás. Mas o CDA teve muita quebra na cara aí, quebrada de cara aí, ajudando as pessoas, né? Porque eu sempre tive, graças a Deus, um trampo, não o trampo top, mas um trampo que não me deixou passar nenhuma necessidade, ainda me deu a oportunidade de montar algumas coisas que veio somar na minha vida como um aprendizado. Eu já montei coisas pra caramba com outras pessoas, porque eu trabalhava e acabava apostando nas pessoas que vinham me procurar e fazia a proposta de a gente ser sócio, montar as coisas, eu entrava com dinheiro, as pessoas vinham com a mão de obra. E aí eu vou falar para vocês, às vezes você tem que ver se realmente vale a pena montar algo com alguém que não vai aplicar o mesmo dinheiro que você vai aplicar. Por quê? Porque às vezes a pessoa não dá o valor porque você deu o valor de dinheiro e a pessoa ela só vai trabalhar. Então ela não tem um comprometimento tipo assim de, nós vamos ter que pagar, nós vai ter que investir, nós vai ter que fazer aquilo. Ela não vai dar valor para aquela situação. E essa é mais uma história do CDA, uma coisa que eu montei em Itapevi. Eu quis ajudar um cara, aí não vou citar o nome dele, mas um pai de família, pai de 3 filhos, né? Na verdade 4 filhos, 3 homens e uma moça. E ele me conheceu e estava parado, lascado na vida, mas ele tinha um conhecimento de como vender e de onde pegar as coisas para vender. E aí me chamou para eu dar uma força para ele. E eu, como um cara de sentimento assim bom, eu acabei investindo nessa pessoa e nenhuma outra pessoa que é o meu irmão, né? Um irmão meu aí. E aí o que acontece? Às vezes você acaba confiando, né, que as pessoas vai dar valor para suas propostas, né, pela sua ajuda, né, pelas coisas que você acabou oferecendo a elas. E eu montei em Itapevi uma distribuidora pequena. Eu estava começando, também não tinha como alugar um galpão, coisa grande, né, sem saber como que ia ser o funcionamento. Foi até bom. Aluguei um salãozinho pequeno ali, coloquei lá uns freezer lá, acabei comprando um Gol 2010, né? Para o meu irmão e essa pessoa sair trabalhar na rua, né? E retirar encomenda, fazer algumas entregas para começar a fazer o negócio acontecer. E aí eu apostei nessas duas pessoas. E às vezes você aposta em pessoas erradas, porque são pessoas que não vai te dar valor, porque elas não estão investindo em nada, não está colocando seu nome na reta de nada. Tudo é você que está por trás, então a pessoa só está de linha de frente para fazer as coisas acontecer. Mas nem isso eles conseguem fazer. E aí o que acontece? Eu fiquei com essa empresa aberta, ainda tenho essa empresa aberta hoje, não está em funcionamento, né? Mas eu tive essa empresa e coloquei 2 pessoas, 2 homens, né? Para trabalhar. E dei um carro, dei tudo para a pessoa começar a fazer a sua vida a melhorar, porque eu tinha meu trampo, então a ideia era fazer com que eles fizessem as coisas acontecer. E até foi indo legal, começamos a ter bastante pedidos, começamos a fazer algumas entregas. Eles não paravam na loja, na verdade, na lojinha, porque chegava a mercadoria, eles aí iam fazer a distribuição. Então, na verdade, ali nem era um ponto fixo para o público. Na verdade, era mais como se fosse um estoque para chegar e já sair fazendo a distribuição nos outros comércios. E aí eu via que comecei a ver que os caras não estavam pagando o carro, não estavam pagando aluguel e eu vinha tirando dinheiro do meu bolso e fazendo as coisas acontecer, porque eu tinha vontade de ver as coisas acontecer, porque eu acreditava no meu sonho, nos meus objetivos, nos meus planos, né? E às vezes a gente acredita em si, Deus dá as oportunidades para você, mas às vezes as pessoas são a gente que tem que escolher, a gente que tem que saber escolher as pessoas que vai fazer parte nesse sonho da gente, nesses objetivos, nesses ideais que a gente vem buscando. E eu coloquei essas 2 pessoas, então o negócio começou ilegal porque vinha tendo pedido, vinha tendo vendas,
Só que os caras faziam o quê? Os caras saíam para fazer as entregas, quando voltava, vinha com dinheiro, de vez vinha para fazer novos pedidos, para repor as mercadorias. Os caras iam para restaurante caro, meu. E aí ali era original, ali era costela. E eu falava, caramba, né? Mas até então eu não sabia que era assim. Eu só não sabia porque não estava vindo dinheiro e não também pagando as contas. Mas eu sabia que estava vendendo as coisas. E aí um dia eu acabei saindo de férias e fui acompanhar a trajetória de como estava indo o comércio. E realmente a gente tinha muita entrega, estava fazendo muita entrega, muitos pedidos e sempre chegando mercadoria, mas o dinheiro só ficava naquela rotatividade porque não vinha mais, né? E aí acabei dando algumas voltas com o cara que eu acabei ajudando. E aí, rapaz, saía fazer as entregas e na volta ele sempre falava, vamos almoçar. Eu falei, vamos. Eu pensava que ia pegar uma marmitinha, alguma coisa simples, né? Um prato feito lá, que não é muito caro. Cheguei lá, o cara na primeira vez, cervejinha, costelinha, e eu, pô, legal, né? Mas beleza, tá dando dinheiro, vamos ver como é que funciona. E assim foi. Foi um dia, foi 2 dias, foi 3 dias. Aí eu falei, caramba, aí não vai ter dinheiro que dura, porque se você quer ostentar uma situação que você tem que ainda investir, que você tem ainda que tá pagando, que você ainda não tem uma clientela ainda fixa, uma situação boa, você não tem ainda uma quantidade de produto que você possa estar aumentando a sua clientela. E aí você fica esbanjando uma vez ou outra, tá? De cada 15 dias, né? Uma coisa simples assim, que ninguém é de ferro também. Mas todo dia sai um negócio caro, porque imagina uma costelinha, uma cervejinha, você não vai tomar só uma, né? É uma costela, da costela vem outro tipo de carne, uma outra opção. E aí eu vi que os caras eles não estavam levando a empresa na seriedade. Resumindo, comecei a ver que o meu carro começou a ficar atrasado, inclusive depois de 6 meses eu já fiquei com busca e apreensão desse carro. Fui ver o aluguel do estabelecimento, que eu achei que estava vindo certinho, não estava sendo pago, né? O cara veio, o locatário veio me cobrar, o telefone. E aí eu falo para você, eu cheguei a ter que tirar dinheiro, né, do meu orçamento para poder estar fazendo algumas coisas, para não estar quebrando de uma tal forma que do jeito que estava indo ficou muito feio. Mas resumindo, isso é para você aprender que às vezes você quer ajudar outras pessoas, mas as pessoas não são as pessoas ideais, não são as pessoas que estão pronta para ser ajudada, porque ela não está tendo força de vontade, ela está tendo aquilo ali como se fosse um hobby, e às vezes você rala para ter as coisas e as pessoas acabam levando na brincadeira um sonho seu, um ideal seu. E até vou contar uma passagem aqui de um colega meu, né? É curtinha, mas só para vocês entenderem no que eu tô querendo chegar. Um colega meu que trabalha comigo, ele contou uma história que ele estava desempregado e foi fazer um trabalho, né? Clamando a Deus, e Deus abriu a porta para ele fazer um trabalho. Ele pegou e foi lá e fez esse trabalho aí, pegou R$ 100 na diária desse trabalho que ele fez. E à noite, né, esse cara, ele serve a Deus, teve um culto na casa de um irmão, e ele pegou e foi à casa desse irmão, e de lá do trabalho ele encontrou a esposa e, né, acabou indo para a casa do irmão. E chegando lá, na hora de que estavam fazendo todos os procedimentos, lá, as coisas que os irmãos fazem, o irmão, né, acabou antes tinha falado que estava numa situação ruim. E ele pegou e, como ele tinha ganho R$ 100, na hora que estavam orando lá, ele pegou 50 dos 100 dele e todo mundo ali ao lado lá, ele rapidamente deu na mão do irmão e o irmão abraçou o cinquentinha ali e guardou. E aí o que acontece? Logo depois esse colega meu aí, ele passou uma necessidade porque ele só tinha 50. Aí teve que comprar as coisinhas da semana e um dos filhos precisou ter uma situação lá e ele teve que ir comprar, né, algo pro moleque que estava precisando. E chegando lá na onde ele foi, tipo, foi acho que numa feira, e encontrou a cunhada. E a cunhada acabou vendo eles lá, tal, e Deus, como Deus usa as pessoas, acabou passando
por eles lá e tal, foi embora. E aí ele naquela situação ruim, desempregado, não tinha mais trampo, a situação, a cunhada acabou sendo tocada por Deus, e ela foi lá e levou um dinheirinho para ele, levou os R$ 50, né, uns R$ 50. E aí nessa coisa aí, ele estava em casa, ele ficou meio chateado, deu uma escondida lá para família, não, a parente não ver que ele estava numa situação que como se estivesse fazendo papel de preguiçoso. Resumindo, ele pegou aquele dinheiro lá e ficou bravo com a esposa por ter aceito e tal. E aí ele foi num culto, né, no outro dia, e Deus falou para ele, para vocês entenderem o que eu estou falando. Deus falou para ele, né, que o irmão que estava passando pelaquela necessidade não tinha que outras pessoas estar ajudando ele, porque era o momento dele passar por aquela dificuldade. Então era ele e Deus aquilo lá. E aí o cara foi lá e acabou ajudando numa situação, porque ele se viu numa situação um pouco melhor e acabou servindo o irmão. E aí para você ver como que Deus usa as pessoas e dá o troco para você acordar para a vida. Veio a parente dele e devolveu os 50. E o que quis dizer? Que ele ajudou uma pessoa que não era para ser ajudado, e a outra pessoa veio devolver o dinheiro, né, que ele tinha emprestado ou dado, sei lá, eu para aquele cara. Então, resumindo para você, Deus usa as pessoas para ajudar e fazer as coisas na vida de outras pessoas, do próximo. Mas às vezes a gente ajuda a pessoa que não era para ser ajudada naquele momento, né? A gente atropela os planos de Deus. Então o CDA teve muito disso daí. Eu acho que, tenho certeza que as pessoas que eu ajudei, eu acabei atropelando algum momento as coisas de Deus, por isso que não deu certo, né? E acabei tomando uns baques nervosos aí, mas não foi por causa disso que eu desanimei. Tô lutando aí, tô correndo, não desisti, né? E essas pessoas que eu ajudei aí, hoje estão vendo aí as minhas vitórias aí, tô correndo, né? Tô correndo para vencer, mas a minha ideia ainda é ajudar muitas outras pessoas. Mas eu tô contando isso daí para você ver, né? Para você ter sucesso na sua vida, depende muito de você e de como conversa com Deus, de como você fala com Deus, de como Deus te dá o discernimento da palavra, da vida, e você interpreta ela, porque às vezes a gente interpreta tudo errado e faz tudo errado e ainda culpa Deus, ainda reclama para Deus, culpa o inimigo. Então, isso aí é para você aprender uma coisa: analisa, estuda, vê se realmente quem você vai ajudar está merecendo ser ajudado, quem você vai estar ali apoiando, se está merecendo ser apoiado, se quem que está ali do seu lado é realmente uma pessoa que merece ter a sua companhia. Então aprenda uma coisa, começa a avaliar e olhar ao seu redor, porque Deus não coloca você em maus lençóis, em barca furada, em coisas ruins. Deus só te coloca você em coisas boas. E nós que entramos em coisas erradas, porque nós não temos discernimento de aprender, de ouvir Deus, de conversar com Deus. Então, mas essa daqui para vocês é mais uma história do CDA, que o CDA quebrou a cara também com isso daí. Acabei falindo a empresinha, né, a distribuidora, porque eu tive que devolver o carro, né, como uma entrega amigável. Eu fiquei devendo o locatário, né, do ponto, fiquei com o nome sujo por causa do telefone, fiquei aí devendo algumas promissórias aí de pedido. E aí o CDA se lascou, porque eu vou falar para você, o cara que eu ajudei, ele pegou o beco, sumiu. Meu irmão foi embora pro Rio e eu fiquei sozinho com as dívidas. Eu tinha ponto fixo, eu tinha residência, como eu ainda tenho. Então aí sobrou para quem? Pro CDA. E a gente que é direito, que anda direito, a gente fica chateado, acaba ficando abalado, fica sentido, né, com a situação, mas a gente almeja, né, ter pelo menos o nome limpo, né, e andar com a cabeça erguida, com dignidade. E o CDA foi lá e teve que perder o carro, tive que passar vergonha com o locatário, tive que ficar com o nome sujo, fiquei numa situação ruim, né, tive que morar de favor algumas vezes, mas Deus me deu a bênção aí e a visão de tocar minha vida e dar a volta por cima. Mas a minha vontade ainda é ajudar muitas outras pessoas e o meu objetivo é esse. Mas só que eu vou ajudar as pessoas que realmente queiram, né? E quando eu tiver mais condições, eu vou ajudar realmente as que precisam, né? Não as que são boas de lábia, aquelas pessoas que usam a imagem de Deus, a palavra de Deus, que vem fazendo papelzinho de coitadinho e por trás não tem nada de coitadinho, são os tremendos dos pilantras. Beleza? Conto com vocês aí, deixa um comentário lá. Se vocês gostaram mais esse vídeo do CDA aí,
dá uma divulgada, passa para algum amigo aí que esteja precisando aí de uma palavra. E estamos aí, conto com vocês, beleza? Fui!